Queridos irmãos, queridas irmãs, roguemos que Jesus nos abençoe, que Ele nos proporcione paz, que nós saibamos valorizar esses momentos, que mesmo não estando presentes na nossa casa de oração, sabemos que pensamento é força, é energia e é poder, e que podemos sim estarmos aqui reunidos em pensamento, conscientes de que não estamos sós, que os benfeitores amigos permanecem conosco, velando por cada um de nós, acompanhando todas as nossas atividades, e quando, mesmo que em casa, nos propomos a nos vincular com a nossa casa, com a irradiação espírita cristã, nós colhemos todos os benefícios, os fluidos benéficos, salutares, que virão ao nosso encontro quando em casa, indo ao encontro de cada um de vocês que nos acompanham aqui agora, levando a saúde, a paz, o equilíbrio, sintonizados, acima de tudo, com os nossos benfeitores espirituais. É sempre uma bênção refletir sobre o Evangelho de Jesus. E hoje, particularmente, nós fomos chamados a refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Embasado, sim, em uma parábola de Jesus. E onde ele se culmina, assim, nos trabalhadores da última hora. E nesse sentido, fomos convidados a refletir sobre a missão dos espíritas, nós entendendo num primeiro momento que sim, podemos considerar como sendo os trabalhadores da última hora, já que na primeira hora nós tivemos Moisés, tivemos os profetas, depois Jesus veio, e assim ao longo do tempo, sempre com a supervisão do nosso Mestre Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, outros emissários vieram, e eis que no momento culmina-se com a chegada do Espiritismo, conforme mesmo previu Jesus nessa passagem do Evangelho. Ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É uma passagem de João, no capítulo 14, versículo 15, 17 a 26. Reflitamos em relação a essa colocação que Jesus nos faz. E nós, nesse sentido, para compreendermos melhor, temos a oportunidade de já irmos ao encontro do que o Livro dos Espíritos nos esclarece em relação a essa passagem do Evangelho. E a pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores é extremamente oportuna. Quando ele pergunta: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Sim, é uma pergunta que nós normalmente nos fazíamos no início, quando começávamos a estudar a doutrina espírita. Qual é o sentido? Olha já o que os espíritos respondem. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com o tempo, com os tempos e os lugares. Olha, faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. Deixa claro os espíritos superiores, então, que nós, os seres humanos daquela época, não conseguiriam compreender em profundidade todos os ensinamentos de Jesus.
assim como no momento presente também. Por isso que Jesus envolve os seus ensinos no manto parabólico, ou seja, são histórias que nos possibilitam um nível de compreensão que vai ser proporcional ao nível de desenvolvimento, proporcional à nossa capacidade de percepção no tempo. E eis que então a doutrina espírita chega num momento já de maturidade, onde a ciência, caminhando um pouco mais, nos trazendo informações valiosas, faz com que nós compreendamos melhor. A exemplo do comentário inicial que foi feito do Livro dos Espíritos, em relação ao fluido magnético, que lá nos primórdios seria difícil esse nível de compreensão que já possuímos agora. Então os Espíritos vêm dizendo que sim, agora é o momento que os espíritos superiores, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, vêm esclarecer, vêm fazer com que as suas respostas possam fazer com que nós compreendamos melhor os ensinos de Jesus. Não que existam verdades novas, o que existe sim, somos nós nos preparando para entender um pouco mais. E eles completam. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. E sim, é muito claro, qualquer um de nós compreende com facilidade a linguagem dos Espíritos nas obras da codificação kardeciana. Isso é importante. É claro que nós temos que primar para que cada vez mais o conhecimento, o desenvolvimento intelectual se faça presente em nossas vidas. Porque quanto mais conhecimento adquirirmos, mais nós estaremos aptos a melhor compreender todos esses ensinos. Olha, continuam. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí, a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Estamos incumbidos por Jesus, então, de fazer luz, fazer com que as suas palavras, naqueles aspectos que era difícil a nossa compreensão, sejam melhor compreendidas por cada um de nós. E aí, então, eis que, nesse movimento, o Consolador prometido nos chega na figura do Espiritismo, trazidos pela figura de Allan Kardec, no seu trabalho extremamente importante, fazendo perguntas aos espíritos superiores, através da mediunidade, obtendo respostas num nível muito sério, numa forma de pesquisa, poderíamos dizer assim, científica, já que perguntava a diferentes médiuns, comparava essas respostas, passava-se pelo crivo da razão e, em seguida, sim, partia-se para a publicação na sequência dos 5 livros publicados por Kardec. E é assim que, então, surge a doutrina espírita, apoiada em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicação com os espíritos e na moral evangélica de Jesus. Nós que somos espíritas, pelo simples fato de lermos, rememorarmos esses aspectos, esses princípios da doutrina, já vem à nossa mente o quão importante é essa doutrina, que vem no sentido de dar para cada um de nós a sustentação e de fazer com que nós ampliemos a nossa visão, a nossa capacidade de compreender, e assim compreendendo melhor, possamos melhor nos conduzir na nossa presente reencarnação. É assim, então, que nós temos o Espiritismo, e eis que surgem os espíritas, então. Já que hoje somos convidados a refletir sobre a missão dos espíritas. Os espíritas, então, somos aqueles que seguimos os preceitos formulados pelo Espiritismo, com base na codificação kardeciana, nos livros
que nos foram trazidos por Allan Kardec. E aí, eis que no capítulo 20, nas Instruções dos Espíritos, no item 2, o comentário que é colocado ali por Constantino vem nessa direção. Todos viestes quando fostes chamados, todos nós espíritas, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Grilhões. Sim, é verdade. Nós sabemos disso, que a presente encarnação, principalmente nós que aqui estamos no planeta Terra, é de provas e expiações. Arrastamos, sim, grilhões, passamos por dificuldades as mais diversas, enfrentamos desafios sérios que nós no Espiritismo chamamos de provas, enfrentamos as nossas expiações, como consequência natural dos nossos desatinos, dos erros que nós praticamos no passado. Então, cada um de nós chegou a um tempo, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? E é verdade, ainda entre nós, ainda que aparentemente às vezes nos imaginemos espíritas, será que nós já assim adentramos a vinha do Senhor? Nós já respondemos ao chamado do Senhor, no sentido de entender essa nossa missão, essa tarefa que nós assumimos antes de reencarnar com essa doutrina? Será que nós já estamos atuando de uma forma plena, de uma forma a fazer com que cumpramos com os nossos deveres onde quer que nos encontremos? Essa é uma reflexão que fazemos. E aí, um comentário que é extremamente importante, que nos é trazido por Allan Kardec em relação a ser espírita. E ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. É importante essa colocação, porque se formos analisar o quão imperfeitos ainda somos, muitas às vezes teríamos até uma certa dificuldade de se dizer espírita. Mas o que importa, na verdade, não é nós nos compararmos com os espíritos superiores. Nós estamos reencarnados com o propósito de evoluir e, necessariamente, nós temos que nos comparar com nós mesmos. É importante que nós tenhamos condição de imaginarmos que nós vamos sair, sim, melhor do que aqui chegamos, se nós nos empenharmos nesse sentido. Sermos melhores que nós mesmos, é essa a proposta. Isso significa, então, reconhecer, como diz ali Allan Kardec, que nós temos, sim, más inclinações, mas o esforço de vencer essas tendências inferiores é que vai ser significativo, preponderante, para definir se nós estamos caminhando no sentido de cumprir com a nossa missão reencarnatória ou não. Transformarmos moralmente. É essa a proposta, é esse o nosso objetivo maior. Olha o que eles nos diz. Os que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Esse é ser espírita. Porque às vezes você admira, você acredita na comunicabilidade dos espíritos, você entende como verdadeiros todos aqueles princípios que nós enumeramos inicialmente, mas o simples fato de acreditar não faz de nós já criaturas que estamos caminhando no sentido de sermos verdadeiros espíritas. Convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode elevá-los de posição no mundo dos espíritos. Então, nós temos consciência que a vida aqui é passageira, que nós aqui chegamos e que nós retornaremos ao mundo espiritual, desencarnaremos, como dizemos na doutrina espírita. É breve e que nós temos que necessariamente aproveitar esse tempo.
esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências? É esse um comentário ao encontro do que Allan Kardec formulou anteriormente. Olha, os verdadeiros espíritas, podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que dedicarem ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los, finalmente, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. Olha, aqui já no estágio mais à frente, onde nós vamos nos empenhar para chegar. Princípios da caridade, prática desses princípios, com certeza eu poderia até dizer que muitos de nós, a grande maioria, não vamos conseguir nessa encarnação. Ainda que já estejamos, que já tenhamos caminhado um pouco, ainda que já não estejamos tão arraigados no mal, os princípios da caridade de forma plena ainda é um estágio extremamente elevado que vai exigir de nós, às vezes, sucessivas encarnações. Porque caridade é a síntese de todas as virtudes, significando benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos. Estamos um pouco distantes, mas estamos no sentido de caminhar, de vencer cada um desses desafios implementando na nossa vida. É esse o grande desafio. Sermos capazes de amar como Jesus nos amou, entendendo o que é amor. Porque às vezes nós imaginamos que amor é troca. Nós amamos se o outro nos ama, nós fazemos em retribuição ao que recebemos, quando na verdade o ensino de Jesus não é esse. Amar, como nos fala Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, é serviço desinteressado ao semelhante. Amar é serviço. Amar é decisão, podemos dizer assim. Eu decido que vou amar e vou empenhar em fazer o bem, em ajudar, ao máximo da minha capacidade. É essa decisão, sem esperar nada em troca, que vai fazer com que nós, no tempo, consigamos amar, tanto aqueles do nosso círculo familiar, aqueles que estão mais próximos, tanto aqueles que estão mais distantes. É essa a proposta. Então, o verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que às vezes aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Olha essa colocação que está na introdução do Livro dos Espíritos. É importantíssimo isso, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo agora. O Espiritismo nos proporciona um diferencial que é extremamente importante. Nos proporciona uma forma de nós vencermos o medo da morte. Porque esse é o desafio de agora. Entender que tudo, sim, é breve a nossa existência, que nós retornaremos para o mundo espiritual, que não faz sentido nós nos desesperarmos, que essa postura de nós nos colocarmos em confiança, com absoluta confiança em Deus, na certeza de que Ele está dentro de cada um de nós, que nós só vivenciamos aquilo que nós verdadeiramente temos que vivenciar, que nós colhemos naturalmente as experiências que são consequências naturais dos nossos atos. Todo esse raciocínio, toda essa certeza de dizer, eu sei que Deus existe, está dentro de cada um de nós. Eu sei que eu não estou desamparado. É assim que faz com que nós nos coloquemos de uma outra forma, de pé, convictos de que sim, tudo tem o seu termo,
Tudo tem a sua causa, porque a lei é de causa e efeito. E colher os efeitos com coragem, com resignação, fazem parte desse processo de aprendizado, já que quando nós colhemos efeitos com revolta, com reclamação, muitas vezes blasfemando contra Deus, nós não conseguiremos alcançar os benefícios da experiência que nós vivenciamos. É assim, então, que ser espírita significa ser cristãos, ser racional, racional no sentido de ter a fé inabalável, né? Aquela fé raciocinada, aquela fé que é capaz de encarar a razão face a face, de frente, em todas as épocas da humanidade. Sermos informados, não podemos ficar à parte do mundo. Agirmos, sim, em favor do mundo daqueles que nos rodeiam. Ser progressista, caminhar com a luz, caminhar com a ciência, indo ao encontro do que Kardec nos recomendou, que seria preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única em verdade sequer. Realizar, ser ecumênico, significando respeitar todas as religiões, entendendo o que cada uma representa, que muitos dos princípios dessas religiões são sagrados, não obstante, às vezes, o nível de compreensão e interpretação da criatura humana, já que a melhor religião, nós sabemos hoje, é a religião que nos faz melhor. Então, Jesus nos lembra, muito se pedirá àquele a quem muito recebeu. Se é verdade, então, que nós detemos um percentual grande, enquanto espíritas, de conhecimento em relação à realidade da vida espiritual e da vida material e a responsabilidade perante todo esse processo, conhecemos o livre-arbítrio, lei de causa e efeito, com certeza nós responderemos de uma forma extremamente mais firme em relação às leis do universo. Aquela criatura que erra sem saber, com certeza vai colher consequências, mas vai colher consequências em um nível menor do que aquele que erra com conhecimento de causa. Então, vamos recordar de um aspecto que é a ênfase, inclusive, que se dá no item 4 do Evangelho, do capítulo do Evangelho de hoje. Quando Emmanuel nos fala, olha, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Abrir com esse chamado de Emmanuel é importante, para ir logo em seguida ao que Kardec, lá em 1857, nos recomendava, que o Espírito Erasto nos dizia, olha o que está ali contido. Missão dos espíritas seria também pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Então, sempre que formos chamados, sempre que tivermos a oportunidade, falarmos de reencarnação é extremamente gratificante e conforta, faz com que as criaturas, de certa forma, passem a compreender melhor as vicissitudes terrenas, passam a aceitar com mais coragem e resignação as dificuldades do caminho. Dizer para todo mundo que sim, existe a continuidade da vida, a vida continua, e nós estaremos melhor ou pior nesse outro lado da vida, de acordo com o desempenho das nossas missões enquanto aqui encarnados. Ide e pregai, então está no texto do Evangelho de hoje. E vai mais, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora e que deveis sacrificar, olha, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades à sua pregação. Falareis a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Realmente. Muitas vezes, parentes falam, não, ser espírita é muito difícil. Sim, porque exige de nós, porque na medida, é aquilo ali que nós falamos agora há pouco, muito se pedirá quem muito recebeu. Se nós temos conhecimento de causa, nós
sabendo que vamos colher consequências se nós não nos comportarmos de acordo com os ensinamentos que nós já conseguimos interiorizar? Nós vamos ter consequências felizes ou infelizes, dependendo desse comportamento? Com certeza, né? Nós vamos nos empenhar para fazer, sim, esse movimento de aprimoramento. Mas muitos não vão querer saber. Não, melhor não saber, deixa para lá. Não, a vida é muito breve, vou aproveitar. Mas na frente, né, quando passar o tempo, com a idade, eu vou pensar nessas coisas. Aí que eu vou pensar em oração. E como é que a gente sabe que hora que a gente vai voltar para casa? Nós não sabemos. E eis que o desencarne nos surpreende. E nós voltamos sem fazer os movimentos, nós voltamos sem cumprir com os nossos deveres, sem cumprir com a missão que abraçamos antes de aqui reencarnarmos. E mais, e depois, levando a palavra divina aos grandes que desdenharão. Normalmente é assim. Aqueles que estão no auge, né, no poder, dos recursos materiais, da beleza física, da saúde, normalmente não querem saber muito, não. Aos sábios que desejarão prová-la, não acreditam, são céticos, acham que não. E aos simples e pequeninos que aceitarão, normalmente são os humildes, os simples, os pequenos, que aceitam. E compreendem, às vezes, sem nem muito ainda terem conseguido realizar no campo da intelectualidade. Mas foram espíritos que já caminharam e que já, sim, parece que já vivenciaram aquilo e conseguem interiorizar esses conceitos e viverem em conformidade com os ensinamentos espíritas. Eles aceitarão, muitos, os pequeninos aceitarão, claro. Nós temos, sim, muitas honrosas exceções de pessoas que, não obstante deterem posses materiais, que sim, são abnegados, que exercitam a fraternidade e a caridade. Mas, infelizmente, a gente percebe que é minoria nesse sentido. Pois, olha, principalmente entre os mártires do trabalho, nessa expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Aqueles que trabalham, aqueles que lutam com dificuldades, muitas vezes aqueles que padecem enfermidades, porque é no campo da enfermidade, no campo do sacrifício, que nós vamos aprender. É nós, passando pelas enfermidades físicas, que nós vamos entender o que o outro passou. Muitas vezes, quando estamos plenamente saudáveis, nós não paramos para refletir sobre a situação daquele outro que está em situação mais difícil. Por isso, é importante, voltamos a repetir, exatamente nos momentos que nós estamos atravessando, com certeza nós vamos sair melhores de tudo isso. Nunca, né, se falou tanto em oração nas redes sociais. Nunca se orou tanto, as pessoas nunca foram tão unidas, nunca é um termo forte, mas há muito tempo não se via esse movimento todo de as pessoas se unirem em oração, em favor de todas as criaturas do universo, em favor de todos aqueles que necessitam, que estão atravessando dificuldades, momentos de situação de dor e de sofrimento. É assim, então, que nós vamos perceber, nós atravessando dificuldades, mas, em contrapartida, já fazendo o movimento que nós necessitamos, de vencermos essas dificuldades, nos transformando interiormente. Porque nós, principalmente espíritas, sabemos que nós estamos exatamente colhendo consequências dos nossos atos anteriores, que não existe acaso, que estamos reunidos nos nossos países, nas nossas cidades e estados, em família, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com as nossas escolhas e, às vezes, por determinação, em função de compromissos assumidos anteriormente. Olha, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade. É o alerta que se faz. Muitas vezes nós reencarnamos, abraçamos princípios valiosos, não só espíritas, mas acabamos por falir na nossa missão. Deixamos para depois, achamos que não, achamos difícil, achamos que as dificuldades são muito grandes,
que a enfermidade ou as condições materiais que nós recebemos, e aí nos enfiamos pelo caminho da queixa e deixamos para depois uma oportunidade valiosa que nós muitas vezes pedimos antes de aqui reencarnarmos, e eis que acabamos reencarnando e nos tornamos espíritas que falimos, como está aqui escrito no texto do Evangelho. Muitos se transviaram, muitos, né, saíram da estrada, buscaram outro caminho. É claro que vão colher ou colheremos as consequências dos atos e das escolhas que nós fizermos. Lembrar que, nesse sentido, obstáculos à perfeição, se nós formos analisar em relação a esse movimento de perpetuarmos no caminho de sermos espíritas cristãos, lembrar que o apego às coisas materiais, como está no Livro dos Espíritos, na questão 895, o apego constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais nós nos apegamos aos bens deste mundo, tanto menos compreendemos nós, o homem, o nosso destino. Então, é trabalhar sim o nosso desapego, não só de coisas, de pessoas, de cargos, de tudo. Na verdade, é ter. Nós podemos ter sim, não há nenhum problema em deter recursos materiais. Podemos ser milionários até. Não podemos ser apegados a esses recursos. É o desapego, é ter, né? É possuir sem ser possuído, como nos fala Huberto Roda, o grande filósofo. É ter, mas com desapego, de tal forma conscientes de que nós reencarnamos, utilizamos os recursos, os bens materiais que estão ao nosso dispor e voltamos ao mundo espiritual deixando tudo aqui. Então não faz sentido nos apegarmos, não faz sentido nós nos comprometermos em relação às leis naturais da vida, sendo que tudo que nós buscarmos de forma ilícita, nós deixaremos aqui e adentramos o mundo espiritual e colheremos as consequências desses hábitos, desses atos infelizes que nós praticamos. Então, lembrar, como nos esclarece, olha, os vícios, o pior de todos eles. É claro que nós não teríamos tempo para discorrer em relação a tudo isso, mas o mais radical, olha que o Livro dos Espíritos nos fala, temo-lo dito muitas vezes, que é o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Então, desapego e altruísmo é o nosso caminho. Ou seja, nós desenvolvermos a capacidade de pensar no outro. E não é fácil, porque nós temos a tendência de repetir, né, os caminhos que nós fizemos outrora. Nos nossos hábitos das outras encarnações, eles estão extremamente arraigados. E é importante que nós exercitamos de forma firme. E o que nos fala o Livro dos Espíritos em relação à forma de se destruir o egoísmo é: o egoísmo se enfraquecerá à medida que a vida moral for predominante sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado das ficções alegóricas. É isso aí que nós acabávamos de falar. Se eu sei, né, qual é a consequência do meu comportamento, que eu vou colher a consequência do comportamento infeliz, naturalmente, até intelectualmente, eu vou passando a forçar, a fazer os movimentos certos, ainda que forçado, assim como nós, nos diferentes campos do aprimoramento, no nosso desenvolvimento, muitas vezes fazemos, por exemplo, no campo da alimentação e assim do exercício físico, a gente vai mesmo na marra, forçando. E aí, depois, com o tempo, a gente vai incorporando aquele hábito. E aquele hábito novo se consolida, e eis que, num determinado momento, a gente faz por amorosidade. A gente faz por ter consciência de que o outro, eu e o outro, somos um. Que o Pai que habita em mim, habita também no meu semelhante. E que o bem que eu faço ao outro, na verdade, eu estou fazendo a mim mesma. Assim, poderíamos concluir com
uma questão do Consolador, a questão 257, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele diz, olha, educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares. Carregamos conosco enfermidades psíquicas seculares, que nos acompanham através de vidas sucessivas, quais sejam a de abandonarmos o esforço próprio, de adotarmos a indiferença e de nos queixarmos das forças exteriores quando o mal reside em nós mesmos. Não poderia fechar de uma forma mais enfática, com Emmanuel nos chamando para essa realidade. Paremos de culpar o outro e enxerguemos que o mal está em nós. Cuidemos de nós, nos transformemos e, naturalmente, o mundo à nossa volta se transformará para melhor. Que Jesus nos abençoe. Os nossos agradecimentos à nossa irmã Ismailda Gomide, pelo belíssimo estudo que foi realizado aqui essa noite. Passaremos agora o segundo momento das nossas atividades, onde ministraremos o passe